Oi, boa tarde, Diogo. Tudo Boa bem? noite, Boa noite, boa né? tarde, noite aí. É, Boa tarde, exatamente. noite. É Tudo bem, isso aí. mano? Tudo bem você? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Tá em Brasília? Em Brasília. Brasília. Em Legal. Brasília, exatamente. É, o dia corrido, muitas reuniões. Dia corrido, bastante reunião. Tive uma outra live agora às 15 horas, tratando sobre um tema muito interessante. A ampliação do uso aí de ferrovias no Porto de Santos. Ah, esse é um excelente tema. Excelente tema, Exatamente. efetivamente. Muito A bom. Foi gente, um fórum nacional aí que tem como uma das pautas a questão de infraestrutura, então uma oportunidade aí de conversar com o pessoal de ferrovias, né? Tava lá o pessoal da associação ANTF, né? Dos que a representa os NTF, concessionários ferroviários. E estava também a Abratec, né? Representando os terminais de contêiner. Mas foi de altíssimo nível lá a discussão. que bom, que bom. O Vicente da Bifera, a gente conversa bastante sobre a necessidade dessa retomada, justamente por causa que o modal ferroviário faz todo sentido para o nosso tipo de carga, né, de commodities, né? Então, Exatamente, exatamente. Mas ao contrário do que se pensa, também tem um grande potencial de alavancar a movimentação de contêineres também. verdade. Principalmente no Porto de Santos, né, pela sua natural vocação de movimentar carga de elevado valor agregado, né, então Uhum, também demandará cada vez mais as ferrovias, né. perfeito. Então, Diogo, boa tarde e noite, né? Como estava falando, é um prazer tê-lo aqui conosco nessa nova edição do Papo em Movimento, né? Hoje a gente vai falar sobre o setor de portos, as medidas para garantir eficiência operacional, para como que a gente pode manter todas as questões associadas ao tema a questões de escoamento de carga para o mercado doméstico e internacional. É um prazer tê-lo aqui. Também quero saudar toda a nossa audiência, dando uma boa tarde, boa noite para todos. E abrindo aqui para o Diogo Piloni, que é secretário nacional da área de portos e transportes aquaviários, para que ele se apresente e já dê as boas-vindas para a turma aqui que vai estar conosco nesse papo. Boa noite, Diogo, por favor. Boa noite, irmão, boa noite a todos aí que nos assistem. Uma satisfação estar aqui falando, né, sobre o que nós temos feito, principalmente aí nesse período grave que passamos, mas mesmo num período grave de crise, a gente tem muita coisa boa para falar também, né? E até se preparar, né, nos prepararmos para um momento de retomada de economia, e vai depender muito da gente, vai depender da infraestrutura, né, dar aí impulso a essa retomada. É isso aí, é isso aí. A questão agora, falarmos da retomada e do que a gente tem pela frente em termos de desafio, né? Então, vou começar aqui justamente falando de desafio, né? Qual é o desafio para manter a continuidade das operações nos portos diante desse nosso cenário, né? Que nós tivemos, né? Em termos de afetando as pessoas, afetando as operações, afetando processos. O que você pode contar para a gente em termos desses desafios para manter a continuidade das operações? Bom, primeiro assim, um reconhecimento, né, da capacidade que o setor portuário demonstrou nesse período de crise, né? Todas as autoridades portuárias, ou quase todas elas, com planos de contingência já contemplando, né, um cenário que tem que ser imprevisível, né, que é imprevisível para todos nós, mas tem que estar lá no plano de contingência uma fatalidade dessa, como enfrentar uma situação dessa. E o que a gente viu foi, né, por parte das autoridades portuárias, por parte dos terminais de uso privado, enfim, por parte de todo o mercado, de todo o setor, um preparo muito grande em lidar, né, com esse momento tão difícil que passamos, assumindo uma visão, né, importante, que é a de que o serviço que é prestado, né, seja nos portos, seja no transporte aquaviário de uma forma geral, é um serviço essencial, né? E a gente tem enfrentado esse momento de crise sem falta de produtos nas prateleiras, né, com a logística funcionando, isso não só nos portos, né, nas rodovias, nas ferrovias.
Então a gente tem suprido aí de bens essenciais, de alimentos, de medicamentos, né, a população brasileira. Então isso é uma coisa que de fato a gente tem que se orgulhar. A gente começou a trabalhar, né, essa contenção dos efeitos da pandemia já ali no final de fevereiro, início de março, com discussões, né, com essa discussão da essencialidade dos serviços e com a necessidade de sim termos a continuidade da prestação do serviço, mas olhando também, né, para o lado da segurança, da saúde, né, dos nossos trabalhadores, dos nossos trabalhadores, tanto de terminais, né, quanto trabalhadores avulsos, trabalhadores de docas. Né. Então, todas as providências aí foram tomadas por nossas autoridades portuárias, nossos terminais de uso privado, no sentido de suprir, né, todos os equipamentos EPIs, né, para proteger esse nosso importante, essa importante força de trabalho no setor, né? E de nossa parte um grande cuidado, né, com esse público, principalmente com o público de risco, né, mais exposto, né, à pandemia. Então, nesse sentido, logo no início aí da crise, soltamos a medida provisória 945, né, que trouxe a obrigatoriedade de afastamento dos trabalhadores avulsos que se encontram em público de riscos, né, os mais velhos, né, maiores de 60 anos, as grávidas, lactantes, né, e obviamente aqueles que têm sintomas ou diagnóstico de coronavírus. Obviamente que como a força de trabalho dos avulsos é uma força de trabalho que não tem, né, aqueles direitos previstos na CLT, de modo que se ele para de trabalhar, ele para de receber. A gente lançou mão também, na medida provisória, né, de uma previsão de indenização pelo afastamento obrigatório, né, que já tem funcionado bem, já tem tido um fluxo adequado, né, de modo que a gente conseguiu ter aí o afastamento desse público de risco, proteger, né, esse efetivo, sem gerar um impacto estrutural, né, nas suas vidas financeiras, enfim. E isso tem sido muito efetivo. A gente deve ter hoje, hermano, algo em torno aí de 15, 20% dos nossos trabalhadores, e aí juntando tudo, né, avulsos, trabalhadores de docas e trabalhadores de terminais contratados diretamente, né, algo em torno de 15 a 20% afastados, e o setor continua, né, operacional, continua funcionando direitinho. Então a MP teve esse primeiro objetivo, teve também o objetivo de evitar aglomerações. Então a gente, por exemplo, tem uma série de órgãos Brasil afora, né, de órgãos gestores de mão de obra, que ainda mantinham uma sistemática de escalação presencial, né, nas chamadas paredes, né. E aí eu confesso para você, mano, que eu ficava sempre arrepiado no início da crise quando eu via ali, por exemplo, no Porto de Santos, algumas escalações, a cada 6 horas, né, a gente acompanha as escalações em sistemas de vídeo, e eu via aqueles 500, 600 trabalhadores reunidos ali, aglomerados, né. Isso trouxe realmente muita preocupação para a gente. Então a gente estabeleceu na medida provisória a imposição de uma escalação eletrônica, que é um modelo que evita as aglomerações, né, e que gera também para o longo prazo um ganho importante, que é um modelo mais transparente, mais democrático de escalação, que também tem sido aí um sucesso, né, onde ainda não se tinha esse modelo, né, ao ser implantado a gente vê realmente que os próprios trabalhadores reconhecem, né, a importância disso. Então, acho que essas medidas têm tido bastante efeito, né, já estamos aí com mais de 2 meses de crise, né, enfim, e num cenário aí de mais de 50 mil trabalhadores portuários que nós temos, num levantamento que estamos fazendo quase que semanalmente atualizando, nós temos aí só algo em torno de 500 trabalhadores diagnosticados, então é um número assim ainda considerado bem dentro do controle, né, mesmo num público que acaba se expondo um pouco mais a risco, que é o trabalhador portuário, e tendo em vista esse cenário foi que nós buscamos trazer todo esse cuidado, né?
Por outro lado também, assim, é importante que as agendas, né, estruturantes do setor, elas tenham andamento, elas tenham continuidade, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente mitigava os efeitos da crise, nós buscávamos aí dar continuidade a cronogramas de projetos, né, de modo que os nossos cronogramas de leilão continuam aí em pleno vapor. Temos ações dentro dos portos organizados com leilões de novos arrendamentos, mas temos também ações em curso também para autorizações de contratos de adesão, né, em regiões fora dos portos organizados. Tivemos uma grande assinatura de contratos recentemente, a coisa de 3 ou 4 semanas atrás, com mais de 3 bi de reais autorizados em investimentos. Então isso mostra também uma pujança aí do mercado, né, uma disposição mesmo em tempos de crise, né, se comprometer com o país e se comprometer com investimentos no setor de transportes, né. Então acho assim, bom, e outras agendas seguem, a agenda de desestatização, a gente tem dado continuidade aos estudos, né, de desestatização da Coadesa, de Santos, São Sebastião, com perspectivas aí de qualificação de mais um projeto, que é o Porto de Itajaí, e o Ministério continua, né, e a Secretaria continuam a pleno vapor para até dar elementos, dar condições para que o país, logo no momento aí de redução dos impactos mais graves da crise, possa ter condições de uma retomada, né, de uma retomada da economia, e o nosso papel é dar, né, condições, dar oportunidades, colocar negócios e bons negócios bem precificados na rua, né. Então acho que é um pouco do que a gente tem feito aí nesses árduos 2 meses, mas também muito produtivos para o setor portuário, para o setor de transporte aquaviário. O Diogo, inclusive, por tudo que você comentou agora, né? Imagino que, né, todos esses processos agora de leilão de arrendamentos, desestatização, descentralização, você deve ter, digamos, tido alguns desafios importantes em termos dos processos a serem tomados nessas condições aqui. Você tem como comentar para a gente o que, digamos assim, que tipo de coisa que você teve que acelerar, modificar nos processos para que a gente pudesse dar curso nesses importantes aspectos em termos de investimento para o setor? Claro, claro. A gente teve que ser criativo, né, mano? Assim, a crise ela chegou de repente, né, nos demandou aí soluções em que a gente tivesse que, né, a gente teve que sair aí da total ortodoxia e buscar soluções para um problema que até agora, né, até o presente momento era desconhecido, né? Então, por exemplo, um exemplo aí de solução que a gente teve que lançar mão para não ter interrupção dos cronogramas, por exemplo, no caso dos leilões de arrendamentos, foi, bom, a gente tem, né, acho que todos aqui presentes acompanham a logística, conhecem o processo de uma desestatização, de um leilão, de uma concessão, né, passa lá por aquelas etapas de elaboração de estudos de viabilidade, né, de consulta e audiência pública, análise prévia do Tribunal de Contas da União, até que se tenha aí a publicação do edital, né? E aí um dos desafios que surgiu foi, poxa, mas como é que a gente vai fazer a audiência pública, né, dos leilões, dado que a gente não consegue se reunir, né, como normalmente fazíamos em auditórios, para dar oportunidade de todo mundo poder se expressar, a comunidade portuária contribuir ali com aquele modelo que vai à licitação. E a agência reguladora, né, assim, numa iniciativa muito interessante, me arrisco a dizer que a primeira agência reguladora que lançou essa iniciativa de uma audiência pública presencial virtual, né? E então a gente deve ter aí, né, já as próximas audiências públicas nesse formato, e a gente tem se adaptado tão bem a isso, né, irmão? E temos ferramentas para isso, até um legado que pode ficar, né, para o futuro, enfim, porque você fazendo uma audiência pública remota,
você acaba tendo, ao contrário do que se desconfiava no início, até uma maior participação da comunidade, porque você tem ali uma série de economias, de passagem, de diárias, né, de eventualmente partes que venham a contribuir em consulta presencial e que no modelo digital, no modelo remoto, acabam, né, partes que não poderiam estar presentes, estando presente e contribuindo. Isso também é um ganho de qualidade no processo e que a gente aprende, né, usando criatividade em tempo de pandemia. Então, esse é um exemplo e assim, a gente tem tido aí a felicidade, tanto na secretaria quanto na agência e até mesmo no Tribunal de Contas da União, né, de um empenho muito grande por parte, né, dos servidores, por parte aí das equipes, para que não se tenha nenhuma interrupção nessa pauta que é tão importante para o país. Né? Sem dúvida. É um momento de quebrar paradigmas e dar a mão, todos darem a mão para seguir em frente, né? Acho que isso Exatamente. é um dos nossos aprendizados nesse momento, né? E você, um pouco antes da gente começar aqui oficialmente a live, você estava me falando do que você estava tendo ali da questão de levar a ferrovia para o Porto de Santos. Outro dia eu estava conversando com a Gabriela lá da ANTAC, também falando do Porto Sul e Fiol, né, da integração rodoviária com o Porto, né? Essa questão da integração dos modais para que a gente possa escoar melhor nossa produção, como é que você enxerga e que planos que você tem hoje, digamos assim, mais assim na ponta, no gatilho para a gente disparar aqui para a turma? Claro. Não, essa é uma excelente pergunta, porque de fato nós temos um movimento muito casado, assim, eu diria, de iniciativas, né? E faz muito sentido que assim o seja. Então, quando a gente está, por exemplo, né, tratando um programa estrutural de melhoria das nossas ferrovias, de aumento da capacidade, de investimentos novos, né, com todas essas iniciativas que estão sendo aí amplamente noticiadas e que a gente já tem até entregas relevantes, por exemplo, com os leilões de novas concessões, e ano passado tivemos o sucesso do leilão da Ferrovia Norte-Sul, né, nosso tronco ferroviário brasileiro, com mais de, né, valor de outorga de mais de 2 bi de reais, investimentos de mais de 3 bilhões de reais nessa malha, né? Tivemos a semana passada, né, a assinatura do contrato da Malha Paulista, uma prorrogação antecipada de contratos, né, e temos mais 4 projetos de prorrogações antecipadas qualificados no programa de parceria de investimentos. Temos Ferrogrão, temos a concessão da Fiol, que está agora em execução de obras pelo DENIT. Toda essa pauta ferroviária, ela obviamente tem que ter aí um casamento com as iniciativas portuárias, né? Essa carga ela vai ser origem ou destino no porto, né? Então, assim, nós temos para dar cabo desse aumento de capacidade, aumento de fluxo, que tomar a frente aí nos empreendimentos portuários, né? Nas novas licitações, nos novos investimentos em terminais e, acima de tudo, investimento ali nas malhas próximas ou dentro das poligonais de portos, né? Então, só como exemplo, e foi o tema da discussão, né, que eu acabei antecipando aqui mais cedo, né, em que a gente discutiu a necessidade de um aumento da chegada de ferrovias no Porto de Santos, né? Então a gente falou um pouco aqui da Norte-Sul, né, investimentos enormes ali, uma viabilização, né, de um tronco ferroviário do país. Aí temos a Malha Paulista, né, que foi a prorrogação antecipada assinada, mais de 6 bilhões de reais de investimentos em aumento de capacidade. Essa capacidade que é hoje algo em torno de 35 milhões de toneladas, vai a 75 milhões de toneladas. Né? Então, toda essa capacidade, toda essa demanda que vai ser gerada com esses investimentos precisa ser absorvida no porto. Então, dentro do porto organizado, a gente tem lá as nossas ações. Temos, por exemplo, na margem direita do Porto de Santos, né, que vai ser aí a maior beneficiada com o aumento do transporte ferroviário, só da Ponta da Praia, Outeirinhos, Macuco, aquela região ali da margem direita do porto, nós estamos falando de 1,6 bi de investimentos dos arrendamentos, se capacitando, se habilitando a receber mais cargas pela via ferroviária. E as próprias linhas ferroviárias precisam ser objeto de intervenções, né? E aí nós temos um programa, inclusive previsto já no Plano Mestre de Santos e no PDZ
que está em vias de ser aprovado e publicado, investimentos da ordem de 1,5 bi só em ramal ferroviário dentro do porto organizado. Né? Então, isso tudo parte de um planejamento nacional. Lá em 2016, né, que a gente começa a discutir prorrogações antecipadas de contrato. Em 2018, que a gente solta um plano nacional de logística, que é um plano que integra todos os modais de transportes, e indo para a coisa mais micro, que é o investimento no arrendamento, o investimento na malha dentro do porto. Então, tudo isso se casa, né, e de fato, o Ministério de Infraestrutura tem primado por esse planejamento intermodal, né, visando aí a maior eficiência no escoamento das cargas brasileiras. E a gente enxerga, que a gente tem acompanhado, que existe um grande interesse de investidores quando a gente fala do Porto de Santos. Isso é uma coisa específica por causa da grandiosidade do Porto de Santos, ou a gente também enxerga isso em outras localidades, outros portos do Brasil? Esse interesse por investidores externos. Sim, isso é bem diversificado. Acho que o interesse ele tem sido na infraestrutura do país. Né? A gente tem notado uma confiança, né, do investidor, tanto investidor nacional quanto estrangeiro, né, no programa aí de concessões brasileiro, né, em todo o setor de transportes e no setor portuário também. Né? A gente teve aí só ano passado foram 13 leilões de sucesso, irmão, de norte a sul do país. Né? Nós tivemos leilão no Pará, na Companhia Docas do Pará, nos portos de Vila do Conde, Santarém, Miramar, né, que é poligonal do Porto de Belém. Tivemos investimento em Cabedelo, no Porto de Vitória, no próprio Porto de Santos. Então, assim, o programa tem sido um programa de muito sucesso e não se concentra só em uma região do país. Né? A gente está aí lançando editais agora para Porto de Itaqui, né? Já tínhamos feito uma licitação recentemente, em 2018, para o terminal de celulose no Porto de Itaqui. Então, é um programa realmente que visa dotar, né, de capacidade portuária o país inteiro, né? E nós temos muitos portos, então, muito esforço, muita dedicação para que a gente dê conta desse desafio. Legal. Assim, eu estou vendo que está entrando bastante pergunta, né, já aqui no nossa live, né? E daqui a pouco eu vou pegar essas perguntas também para te passar, tá? Claro. Mas antes, amanhã, por exemplo, amanhã vai ter vou participar de o ministro Marcos Pontes vai fazer uma apresentação sobre investimentos que o BNDES está fazendo para que a gente amplie a conectividade no país, né? Que eu acho que é um outro pilar da nossa infraestrutura. Como é que o Minfra, e especificamente o porto, os portos e o transporte aquaviário está vendo a atuação do BNDES para apoiar esses processos de desestatização? Olha, o BNDES é o nosso maior parceiro, né? Assim, disparadamente o nosso maior parceiro na estruturação de concessões e desestatizações de uma forma geral. Né? Isso vale para a carteira de rodovias, isso vale para a carteira portuária. Né? Nós estamos tratando com o BNDES alguns dos principais projetos mais importantes sob a ótica da logística nacional. E aí cito como exemplo a parceria que nós estamos, firmamos, assinamos contrato recentemente para a estruturação da desestatização do Porto de Santos e São Sebastião. Já tínhamos uma parceria já firmada, inclusive já com resultados concretos aí sendo entregues para o projeto de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo. E a gente se utiliza aí, obviamente, dessa grande expertise que o BNDES tem, né, há muitos anos já, né, teve sucesso em diversos projetos. Eu tive aí uma passagem, né, pelo PPI, pela Secretaria do Programa de Parceria de Investimentos, e pude acompanhar, né, essas iniciativas de sucesso, não só no setor portuário, mas também em outros setores de infraestrutura.
né? Por exemplo, houve um processo sensacional, com muito sucesso, que foi o processo de desestatização das companhias de distribuição de energia, né? Que foi tocado pelo BNDES, um negócio super difícil, assim, todos desconfiavam até da viabilidade, né, dessas desestatizações, e que o banco pegou esse processo do começo ao fim e entregou, né, leilões de muito sucesso. Então, assim, se utilizando dessa experiência, dessa expertise e dessa, né, dessa configuração, dessa nova configuração do banco, focada, né, em estruturar projetos de concessão no país, é que nós temos aí o BNDES como nosso principal parceiro para esses projetos estruturantes. Perfeito. Realmente, o BNDES tem um papel muito, muito importante nesse processo, inclusive em termos de credibilidade, para que os investidores cheguem, e o trabalho tem sido muito positivo nesse sentido. Uma outra pergunta, é claro, quando a gente, geograficamente, o Brasil é o país do mar, né? Nós temos uma costa, uma das maiores costas do mundo, né? Com grande potencial na navegabilidade, né? E é claro que o conceito da BR do mar, né, é uma coisa que sempre aparece, né? E a cabotagem que, digamos, ficou parada durante tantos anos, né? Hoje, com esse conceito da BR do mar, é uma coisa que, digamos, está se tornando muito importante. Inclusive, outro dia eu estava falando com o presidente da Riachuelo, né, falando do uso, digamos, que a própria, digamos, a logística de algumas fábricas que estão localizadas no Nordeste, no caso da Riachuelo, de se utilizar a cabotagem para fazer fluir para o Sul a sua produção. O que você pode falar para a gente desse importante questão da cabotagem no Brasil e da BR do mar? Excelente pergunta. Um primeiro ponto acho que vale a pena destacar, assim, foi esse esforço de ter, né, um órgão que reunisse a discussão do transporte aquaviário como um todo, né, que era uma deficiência que nós tínhamos, né, até 2019. Então a gente tinha uma secretaria de portos, mas era uma secretaria que não tratava nem sequer porto fluvial, né, não tratava navegação, não tratava hidrovia. Então, assim, o interlocutor que queria falar sobre cabotagem, ele tinha dificuldade, ele não sabia se ele ia na então CEP, se ele ia no Ministério dos Transportes, e no Ministério dos Transportes havia 2 ou 3 secretarias que tratavam o transporte aquaviário. Então, assim, a falta de interlocução por muito tempo, né, na nossa visão, acabou freando um pouco o desenvolvimento da navegação no país. Então, em 2019 se cria, né, uma secretaria que é de portos e transportes aquaviários, e aí a navegação entra na ordem do dia, né, e de forma casada com as iniciativas portuárias, o que é importante. E aí há também a criação, né, de um departamento especializado, departamento de navegação e hidrovias. Quando nós iniciamos esse trabalho, né, de enxergar quais são as carências, as necessidades da navegação no país, nós nos defrontamos com uma realidade muito complexa, porque a navegação não é uma coisa só. Nós temos vários segmentos de navegação, o longo curso é um deles, a cabotagem é outro, a navegação interior, apoio marítimo, apoio portuário. Cada um desses segmentos tem uma realidade, uma demanda por fomento, uma demanda por medidas institucionais que gerem o impulso, né, da utilização desses segmentos. E a gente teve que fazer escolhas e a escolha óbvia naquele momento foi tratarmos a cabotagem pelo potencial transformador que a cabotagem tem num país com uma costa que nós temos, com a disponibilidade de vias navegáveis que nós temos, né? Era uma coisa mais ou menos óbvia na cabeça dos profissionais de logística, mas o fato é que poucas medidas concretas, né, foram estabelecidas, né, ao longo do tempo. Então a gente pegou o tema da cabotagem, né, com bastante vigor e tratamos desse programa de estímulo, né, que tem várias frentes, né? Uma delas é um projeto de lei, né, que a gente deve apresentar dentro em breve, né, a expectativa aí nos próximos 15 dias, provavelmente, ao Congresso Nacional, que que dá nome ao programa, que é o BR do Mar. BR do Mar, então, é um programa que visa, um conjunto de iniciativas, né, que visa fazer com que a gente alavanque a utilização da cabotagem no país
que hoje ocupa um espaço muito reduzido na matriz logística brasileira. Estamos falando hoje de uma alternativa que ocupa algo em torno de 11% da matriz logística brasileira, sendo que 70% disso, operações vinculadas aí à movimentação de petróleo, principalmente do grupo Petrobras. Então, há um espaço muito grande de crescimento aí para cabotagem de carga geral, de containers, que precisa ser ocupado, né? E aí nós temos uma série de frentes, vai desde uma facilitação de aquisições de embarcações fora do país, né? E aí tivemos ano passado já uma conquista que foi a redução a zero do imposto de importação de embarcações para cabotagem. Isso nós propusemos na Camex e tivemos a aprovação, então já está em vigor. Temos aí esse projeto de lei que apresentaremos ao Congresso, que de forma muito resumida visa a flexibilização do afretamento de embarcações no país, né, aumentar as hipóteses de afretamento de embarcações tanto a casco nu quanto afretamentos a tempo, e assim a gente trabalha na frente de aumentar a frota disponível para prestação de serviço, que é muito importante, e temos trabalhado em outras duas frentes, né, uma delas que não tem o protagonismo, né, a ação direta do governo federal, que é a questão do combustível, do bunker e eventuais reduções do ICMS aplicável ao bunker da navegação de cabotagem. Isso aí já está sendo tratado de forma muito madura e avançada por parte de governos estaduais, que estão tomando a frente nessa discussão, governo do Estado do Espírito Santo, governo do Estado de Pernambuco, governador do Pará, por exemplo, em evento, né, se comprometeu a zerar o ICMS do bunker no Estado do Pará. Então, do conjunto dessas iniciativas estaduais, né, por meio de uma discussão no CONFAS, a gente tem uma expectativa muito boa, né, de que haja aí essa redução dos custos operacionais, e veja que o custo de combustíveis na operação de uma empresa de navegação é algo em torno de 50%, então a redução do ICMS vai impactar na veia o custo operacional e fazer com que a cabotagem seja mais competitiva frente aí ao transporte rodoviário, principalmente em longas distâncias, né? Sempre a gente é muito perguntado, poxa, mas vocês estão pensando em tirar a carga do caminhão e colocar na cabotagem, né? E a gente sempre diz o seguinte, são alternativas complementares, porque que sentido faz o caminhoneiro fazer uma viagem de 1.000, 2.000 quilômetros, né, comprometendo sua qualidade de vida? Aliás, viagens muito menos rentáveis, diga-se de passagem, do que as pequenas viagens, né, naquilo que a gente chama de última milha ou primeira milha, que é, sem dúvida alguma, aí, talvez o nicho mais importante e prioritário para o caminhoneiro, né? Mas a redução do ICMS do bunker é outra frente, e obviamente a frente que é uma frente de médio prazo, enfim, não é imediata, que é a redução de burocracia no tratamento das cargas, dos anuentes das cargas nos portos, e diferenciando a cabotagem, né, do longo curso, dado que dentro da operação de comércio exterior é óbvio que há uma complexidade muito maior, né, e aí a gente reduzindo burocracia, reduz custo também brutalmente aí né, e isso é custo Brasil na veia, né. Então mais ou menos, em resumo, um programa complexo, mas em resumo, o trabalho que nós temos feito aí para realmente alavancar a cabotagem no Brasil. Eu lembro até que quando eu estive na Arbitrar, nós estávamos conversando justamente para fazer digamos assim, que lá no Intermodal em março, né, agora agosto, né, você viria justamente falar para o lançamento da BR do Mar lá com a gente, né? Exatamente. Foi muito legal. Exatamente. Agora, nós falamos da costa, mas realmente o nosso Brasil é gigante também por causa da nossa bacia hidrográfica, né, que efetivamente foi graças a ela que os bandeirantes conseguiram entrar e ir conquistando e fundando uma série de cidades. Então o transporte hidroviário para a gente, outro dia eu até ouvi falar, né, que assim, os Estados Unidos faz miséria só com um Mississippi, e nós temos vários Mississippis aqui dentro do Brasil, né? Então, principalmente para escoar a nossa produção agrícola do Centro-Oeste, quais são os projetos que a gente tem para transporte hidroviário usando realmente o potencial da nossa bacia fluvial? Bom, vamos lá. Tem uma parte dessas iniciativas a gente já tomou, né? Já tem, inclusive, resultados bem concretos. E aí cito o exemplo, né? Se a gente pegar a saída de grãos pelo Arco Norte,
né, há 6, 7 anos atrás, se a gente fosse lá em Miritituba e voltasse hoje, né, e fizesse um comparativo, né, do sem número de instalações que fizeram investimentos, né, que geraram ali capacidade para a movimentação de cargas né, ali nesse eixo de escoamento de cargas. Então, assim, foram várias autorizações de terminais de uso privado, e aí, para não ser injusto, né, e não querer trazer aqui o mérito disso para o poder público, diga-se de passagem, todos os investimentos privados, né, em terminais de uso privado. Então, isso por si só já gerou, né, uma expectativa de aumento de fluxo de cargas por uma nova fronteira de escoamento, né, do país, que é o Arco Norte, né, com pioneirismo de algumas empresas, mas que de fato demanda ações adicionais, né, e a gente tem, mano, estudado fazer aí, assim como a gente tratou aí um BR do mar, né, a gente tem aí, estamos organizando um plano de ação para que a gente tenha algo semelhante, talvez um BR do Rio, né, em que a gente tem uma série de melhorias, até do ponto de vista de marco regulatório, de incentivos e de fomento, para uma potencialização do uso das nossas vias navegáveis interiores, né, fazendo com que a gente tenha o efeito, né, que a gente teve recentemente com o escoamento das cargas para o Arco Norte, uma redução brutal, né, alguns dizem da ordem de 30% no custo de frete dessas cargas, e ao fim e ao cabo a gente se torna, enquanto país, mais competitivos. Então a gente tem que tomar a frente nessa discussão, e de fato o nosso objetivo ao longo agora do segundo semestre é montar um programa, né, de potencialização do uso das nossas vias navegáveis no país. E da mesma forma que a gente se comprometeu na cabotagem, também vamos entregar na navegação interior e nas hidrovias. Muito importante mesmo. Diogo, eu vou começar a fazer algumas perguntas que estão chegando pela audiência aqui, né? Nós já estamos passando por metade do nosso tempo aqui. Uma primeira pergunta que chegou foi quando você estava falando de Santos, né? Vou juntar duas perguntas aqui. Primeiro, na verdade, ele primeiro pergunta como é que ele pode ter acesso ao documento completo do PDZ do Porto de Santos, né? Que foi lançado em fevereiro desse ano, né? E a segunda pergunta é que essa integração ferroviária, se ela inclui o terminal para containers lá no Porto de Santos. Vamos lá. PDZ. O PDZ ele foi objeto de uma discussão levada a cabo lá pela autoridade portuária, né, do Porto de Santos, competente equipe, inclusive, né, até naquele momento liderada pelo Tércio, agora pelo Biral, mas com a participação ativa, né, do atual diretor comercial, né, o Bruno Stupello. Foram mais de 50 reuniões realizadas para discussão do PDZ, inclusive com a apresentação das premissas do PDZ em mais de 30 reuniões no Conselho de Autoridade Portuária, com as prefeituras de Santos e Guarujá, com os sindicatos, né? Então a gente não falou só com a empresa, não falou só com o mercado, falou com todas as partes da comunidade portuária, e nesse momento nós estamos recepcionando esse PDZ, né, que segue uma linha e uma estratégia trazida pelo Plano Mestre, né, que foi publicado em abril de 2019, traz diretrizes de política pública nacionais, né, e foram aí seguidas pelo PDZ, e dentro em breve, né, esse documento, após os aprimoramentos aí trazidos pelas discussões que foram feitas pelo Porto de Santos, será certamente disponibilizado para o público, enfim, para que vejam lá que de fato, né, o resultado do trabalho é um resultado importante. Nós estamos falando de, nos 20 anos do horizonte de planejamento do PDZ, aumentar, né, a movimentação portuária, que hoje está na casa aí de 135 milhões de toneladas no porto, para algo em torno de 215 milhões de toneladas de cargas movimentadas, né? E ao contrário do que se diz, né, e a gente tem sido, né, muitas vezes criticado injustamente, que a gente está só vislumbrando o escoamento de cargas de commodities, de baixo valor agregado, nós estamos com um PDZ que prevê um crescimento muito maior na movimentação de contêineres do que a média do crescimento
do porto de uma forma geral. Então, nós estamos falando de um crescimento de algo em torno de 50% em 20 anos nas cargas de uma forma geral, mas nós estamos falando de 64% de crescimento no segmento de containers, porque a gente tem a clareza, né, o Porto de Santos, o Ministério, tem a clareza absoluta que o Porto de Santos continuará a ser sempre o porto mais importante na movimentação de cargas de alto valor agregado do país. Né? E para isso, aí já indo para a segunda pergunta, a gente tem que dotar, né, o Porto de Santos não só de capacidade ferroviária, porque a gente não vai conseguir levar esses 215 milhões de toneladas para o Porto de Santos sem que a gente tenha uma otimização das linhas ferroviárias. Então, as intervenções e obras necessárias para a melhoria desses ramais são absolutamente essenciais. Né, e faremos essas intervenções, mas também lançaremos mão aí de utilização de novas áreas para movimentação de cargas containerizadas e carga geral no Porto de Santos. Então a gente está concluindo uma primeira versão de estudo para a realização de licitação na área do Saboó, já algo muito desejado já há bastante tempo, e temos aí no nosso cronograma, e acho que quem acompanha a nossa rotina sabe que quando a gente se compromete com o cronograma, a gente cumpre, a gente vai fazer essa licitação dessa nova área, essa expansão, né, de movimentação de contêineres do Saboó até meados do ano que vem, junho, julho, é o nosso cronograma, né, de leilão para essa área. Então, a ideia é que a gente amplie capacidade de movimentação de contêineres, em paralelo aumentando também a capacidade de ferrovias. E diga-se de passagem, ferrovia também para movimentar contêiner, tá? A gente tem no plano mestre uma previsão de crescimento da movimentação de contêineres em ferrovia muito grande, né? E quem tiver curiosidade aí, a gente tem os dados disponíveis para mostrar. Legal, legal. Algumas pessoas perguntaram, a live está sendo gravada, ela vai estar disponível no IGTV, quando terminar aqui a gente já faz o upload, né? Então fiquem tranquilos que a live está sendo gravada, porque efetivamente é muita informação importante que o Diogo está nos passando aqui. Né? Uma outra pergunta, Diogo, que chegou do Ademar aqui, Ademar Nogueira, ele pergunta quais são as consequências até o momento da fila de espera dos navios no que aconteceu nos principais portos em razão do Covid. Veja, no quesito fila de navios, assim, o que a gente tem notado não é uma alteração estrutural nesse aspecto, né? Na verdade, assim, se a gente for avaliar em toda a operação dos portos brasileiros, a gente ainda não teve um impacto estrutural, seja de redução das atividades, seja, nesse caso, né, pelo que está sendo colocado, de aumento ou de crescimento de fila de embarcações. A gente tem acompanhado isso quinzenalmente, né, junto aos principais portos brasileiros, os impactos da crise. Até agora o que a gente vê é uma continuidade, né, assim, a gente não tem uma redução estrutural de uma forma geral. Lógico que o setor portuário, pela complexidade, nós temos segmentos diversos, né, então a gente tem em tempos de crise segmentos que estão batendo recordes e recordes, né, e aí cito ao setor graneleiro, né, a movimentação de grãos nos portos brasileiros, mas temos setores, sim, um pouco mais sensíveis ao momento da pandemia, e aí cito aí os granéis líquidos, né, que tem, obviamente, pela redução de consumo, ainda até o mês de maio, mantendo uma certa normalidade, mas a partir de junho, né, a gente tem acompanhado aí uma certa preocupação por parte do setor, né, com a redução de movimentações aí para esse tipo de terminal. No meio do caminho nós temos o container, que também até maio teve bons resultados, né? Alguns portos, inclusive, teve aumento de movimentação, mas que a partir de junho a gente começa aí a ter cancelamentos de escala, né? E algumas preocupações, mas é isso, Ademar, assim, a gente tem acompanhado muito de perto, até para poder, dentro do que está ao nosso alcance, mitigar o impacto, né, dessa crise para todas as partes, seja para os trabalhadores, seja para os operadores, seja para as autoridades portuárias. Legal, legal, Diogo. Acho que é isso mesmo. A gente vê realmente grandes variações, mas que também com o Brasil, na verdade, tem até ultrapassado médias
internacionais em termos de carga, né? A Andréia aqui trouxe também uma pergunta que é o seguinte: como pensar na cabotagem para empresas que não possuem estrutura de ovação, né? Por exemplo, né? E vão existir alguns benefícios, alguns planos de apoio para armazenagem e serviços terceirizados? Tá, vamos lá. O que a gente tem no PL que está sendo apresentado, tá? Primeiro, na linha de flexibilizar a utilização do afretamento de embarcações, e um pouco na linha da pergunta da Andréa, nós vamos ter uma flexibilização muito grande de afretamento de embarcações a casco nu para novas linhas de cabotagem, ou seja, aquele produto, aquele segmento que não é atendido, né, pela cabotagem atualmente, isso vai ter, nós vamos ter um incentivo. O sujeito que apresentar um contrato de afretamento de embarcação a casco nu, né, isso era uma dificuldade no marco regulatório atual. O sujeito, para ser EBN, ele tinha que ter embarcação, aí depois ele poderia afretar, né? E aí é aquela história do ovo e da galinha. Então nós estamos propondo algo diferente disso. Já com o afretamento, mesmo sem ter uma embarcação, mesmo sem ter lastro, você, né, a empresa já seria habilitada a se credenciar à Empresa Brasileira de Navegação. Isso facilita muito, gera muita abertura para novos entrantes, né, e viabiliza, às vezes, cargas que não tinham condições de serem movimentadas na cabotagem a adentrarem aí essa nova realidade. E não só na linha de navegação a gente tem atuado, mas muitas vezes o problema é o terminal. Ou seja, você pode ter até a linha, mas para aquele tipo de carga, para aquele segmento, você não tem nas pontas um terminal habilitado a movimentar a carga. Então o BR do Mar traz também um mecanismo de incentivo para que se tenha contratos temporários, flexíveis, sem toda aquela, entre aspas, né, todo aquele rito de lançamento de um novo contrato de arrendamento, um mecanismo muito semelhante ao que tínhamos, né, com os contratos temporários, ou seja, você tem aquela liberdade inicial, né, de ter um contrato até sem licitação, com processo simplificado de contratação para se estabelecer no negócio, e a partir daí, até um prazo de 48 meses, a partir daí se faz aí sim uma licitação. Porque veja que às vezes o empreendedor tem que fazer um compromisso de longo prazo no terminal e ele ainda está ali num comissionamento de operação. Então, na conjuntura dessas alternativas que estão sendo apresentadas, eu quero crer que a gente vai ter aí um incentivo, né, para todos que até então se viram aí alijados da possibilidade de adentrar a cabotagem. Legal. E até completando essa questão da cabotagem, veio uma pergunta aqui, vou dar uma pulada aqui na ordem, né? Que é do Luiz Carlos, né? Que ele pergunta se o transporte na cabotagem vai poder ser feito por armadores internacionais, especialmente para cargas bulk e break bulk, né? Ou vai continuar sendo necessário o uso de flag waivers? Sim. Só quem poderá, na linha até assim, de uma não ruptura, de não termos um cavalo de pau, né, no modelo legal e regulatório atual, os prestadores de serviços de cabotagem necessariamente terão que ser empresas brasileiras de navegação. Então vão ter que se credenciar EBN, poderão sim afretar embarcações estrangeiras, né, com muito mais, eu diria, flexibilidade, mas ainda assim sendo credenciadas EBNs. Legal, legal. Aí houve também uma pergunta, aqui não, a pessoa não se identificou, né? Que pergunta com quais países o Brasil possui acordos de reserva de carga? Acordos de reserva de carga. Eu não tenho certeza se eu entendi a pergunta. Nós estamos falando de acordo bilateral. Nós temos acordos bilaterais, por exemplo, de navegação, né, e de proteção de bandeira, enfim, com a Argentina, né, com o Uruguai, com o Chile, inclusive recentemente ele foi interrompido, esse acordo, né? Mas se é esse o entendimento, a intelecção da pergunta, nós temos ainda acordos bilaterais aí para navegação com a Argentina e Uruguai. Legal, perfeito. Na questão, voltando à questão da hidrovia, também tem uma pergunta aqui, se a hidrovia que do São Francisco vai interligar com a FIOL. Veja, é um projeto de futuro, né? A FIOL ela tem 3 etapas, né?
A primeira etapa é uma etapa que vai até a mina, né, a produção da mina de minério de ferro. Nós temos uma segunda etapa que estenderia, né, até Barreiras. Então, a opção do governo, né, com relação a essa, embora não seja essa exatamente a minha expertise, né, mas eu acompanho por força de estar integrado ao Ministério. A gente deve conceder agora, nesse momento, a primeira fase da FIOL, né, que vai até a produção de minério de ferro, e já estamos aí com a execução das obras, né, do segundo trecho, que deve aí ampliar aí a possibilidade de movimentação de cargas mais diversificadas na FIOL, e isso, obviamente, linkado na sua ponta lá com o terminal portuário, né, que temos ainda em vigor uma autorização, né, um contrato de adesão que está em fase aí de implantação, de desapropriação, para que seja efetivamente implantado com seus investimentos grandes, né, da ordem de R$ 1 bilhão, e aí vão viabilizar essa nova saída, né, e quem sabe um dia linkada a Norte-Sul também. E aí a gente tem uma logística no país em que a gente vai ter competição efetiva entre soluções ferroviárias atreladas a portos, né? No momento em que eu linko a FIOL a Norte-Sul, eu posso ter uma saída via Santos, uma saída pelo norte, né, via Itaqui, e quem sabe também, né, uma saída via FIOL, né? Sem contar a Ferrogrão, que não está linkada a Norte-Sul, mas que também pode gerar aí a saída das cargas ali do Mato Grosso, enfim, né, de Sinop a Miritituba, e daí pega as nossas vias navegáveis para exportação. Então é todo, né, e eu volto a dizer como é complexo, né, fazer a infraestrutura. Não dá para fazer planejamento de porto, investimento em porto, sem pensar toda essa lógica, né, que envolve todos os modais de transporte. Sim. A multiconectividade é fundamental para que a gente possa planejar os terminais em si, né? Ponto de saída e Exatamente. ponto de entrada, né? Olha, Diogo, você já lançou aqui o BR dos Rios, tá? Porque aqui veio a pergunta do Leonardo, que ele já está perguntando se você vai incluir no estudo de PPPs para hidrovias questões de dragagem, derrocagem, balizamento de vias navegáveis interiores e assim por diante. Isso. Olha, é muito precipitado ainda. Primeiro, o nome do programa, tá certo? A gente quer buscar ser um pouco mais criativo. Assim como a gente foi criativo com o nome do BR do Mar, nesse nosso novo programa de incentivo, a gente deve ser um pouco mais criativo, tá certo? Mas certamente vai envolver aí alternativas para a realização desses investimentos, que hoje são executados majoritariamente, né, com recursos do Orçamento Geral da União. A gente sabe a dificuldade que né, a dificuldade de caixa, né, que o governo federal e os estados têm para realizar investimentos de uma forma geral, e obviamente que o transporte aquaviário também é afetado. Então, para isso, mais uma vez, assim, a ideia é que a gente se utilize, né, de criatividade para que a gente possa pensar, sim, em investimentos públicos, até com mais inteligência, né, com uma priorização mais clara. Não dá para ficar distribuindo, né, o pouco orçamento em várias ações que não têm efetividade, que não geram impacto de relevância nacional ou mesmo regional, né, mas assim, grandes impactos. A gente tem que concentrar aí esses investimentos naquilo que realmente interessa, impacta a logística nacional, e obviamente que esse investimento, né, vamos buscar modelos em que a gente possa, na linha de todas as outras alternativas, né, de infraestrutura de transporte, mas buscar parcerias, né, com a iniciativa privada em modelos que venham a ser atrativos e que, obviamente, tenham a aceitação dos usuários, né? Porque não adianta também a gente vislumbrar cobrar pedágio em hidrovia sem que o cliente da hidrovia concorde com esse modelo, enxergue vantagem, enxergue que aquele, né, tanto as obras de aprofundamento quanto sinalização, balizamento, toda a manutenção, a segurança, né, acima de tudo, que acho que é uma crítica que, né, tem sido aí recebida por parte, né, dos players aí da navegação interior, mas que esses serviços sejam prestados e de fato justifiquem, né, por exemplo, cobranças ou algo parecido, né, no modelo ainda que a gente vai vir a estudar. Mas a gente deve ter sim, e aí desculpa, eu esqueci o nome de quem perguntou, né, mas É o Leonardo. Leonardo, a gente deve ter sim
ações que envolvam investimentos aí em aprofundamento, em dragagem, em derrocamento, né? Já temos, né? Até não podemos esquecer, a gente está com um contrato de dragagem do Rio Madeira em andamento, né? O DENIT já está programando a nova campanha né, dessa estação, já estamos aí planejando, né? É um contrato de longo prazo, né? Que foi celebrado. Estamos aí em vias de termos aí todos os licenciamentos necessários para o derrocamento do Pedral do Lourenço. Estamos com as ações de manutenção e operação de eclusa, estamos com as ações de manutenção de canais de várias vias navegáveis pelo país, né, isso no esforço do DENIT, né, coordenado aí pela Secretaria e pelo Ministério, né, e isso é uma coisa importante se destacar. O DENIT ele é um executor de obra, mas ele está alinhado dentro de uma lógica de estabelecimento de política pública que é oriunda do Ministério, né? Perfeito. Diogo, papo bom vai rápido, né? A gente está quase chegando já no nosso limite. O Instagram, infelizmente, ele derruba a gente, né? Uhum. Então, queria que você tivesse essas últimas palavras aqui. Desde já te agradeço muito a participação, né? E foi muito legal esse papo, né? Desculpa o pessoal daqui que tem outras perguntas que vieram sobre a licitação do Porto do Rio Grande e outras questões mais, mas fica para a próxima, né? Diogo, por Com favor. certeza. Com certeza, a gente vai ter outras oportunidades de interação. Agradeço a oportunidade, irmão. Agradeço aí a audiência, né, de todos aí que estão nos assistindo. Amantes aí do transporte aquaviário e da logística, né, de uma forma geral. E é sempre uma oportunidade que a gente não perde a chance de falar aí né, de todas as pautas importantes que a gente tem tocado no âmbito do Ministério, né, em parceria muito estreita, né, com todas as partes, e nosso setor de transporte aquaviário é complexo, então a gente está sempre em diálogo com trabalhadores, portuários, marítimos, né, com as empresas, e aí com as associações de navegação, de portos. Enfim, o setor tem buscado essa unidade, né, com a agência reguladora, com o DENIT, com todas essas partes, né, até Tribunal de Contas da União, né, na aprovação dos leilões de arrendamento. Então, esse é um pouco do nosso papel, né? Articular todas essas frentes e sempre que formos chamados aí a falar um pouco disso, debater, né? E ouvir ideias novas até, e contestações, né? E críticas, que é importante, né? A gente ter o contraditório, a gente vai estar presente, né? Então, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Diogo. Eu queria agradecer, realmente foi um papo muito legal mesmo, com bastante conteúdo. Queria agradecer a todos, e inclusive já falando um pouco dos temas do Papo em Movimento da semana que vem. Dia 9, a gente vai falar sobre o futuro do transporte de carga, passado esse momento que nós vivemos, né? No dia 11, a gente vai ter o segundo episódio da digitalização da cadeia de suprimentos. O primeiro foi muito legal, trouxemos muitas, assim como o Diogo colocou aqui, realmente a questão da última milha, como é importante realmente a gente digitalizar esses processos, né? E no dia 18 a gente vai ter o Pedro da Bralog com a gente, falando sobre as lições que o setor de logística está reunindo nesse momento e o que vai mudar no futuro próximo. Então, aguardo a todos, muito obrigado. Já desejando amanhã uma boa sexta, depois um bom fim de semana e até a próxima. Obrigado, Diogo. Obrigado a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. tchau.